não se pode arrasar. Ele é tão imenso, não se pode contornar. Oh, que amor! Messias é o Rei dos Reis. Ele é o Messias, é o Rei dos Reis. Ele é dos Reis, dos Reis, dos Reis. Oh, é o Senhor, Messias. Ele é o Senhor dos Senhores, o Messias, é o Rei dos Reis. Ele é o Messias. Ele é dos Reis, dos Reis. Oh, Messias, ele é o Messias, é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, dos Reis, dos Reis, dos Reis. Oh, é o Senhor, Messias. É o Rei dos Reis. Ele é uma vez palma, duas vezes palmas e 5 vezes palmas e um dedinho, um dedinho, um dedinho, não ouço nada, 2 dedinhos e 3 dedinhos, 4 dedinhos e 5 dedinhos. 5 dedinhos. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos fazer a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém! Amém! Palma para Jesus Cristo. Estrelinha para Jesus Cristo. As estrelinhas para Jesus Cristo. Muito bem, podem sentar. Vamos fazer pergunta e resposta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Quem sabe? Quem sabe? Quem não sabe? Então nós viemos para aprender, até nós professores também. Estamos a aprender convosco. Preciso de 2 meninos e 2 meninas que sabem ler. 2 meninos e 2 meninas. Encosta desse lado. Na medida que a professora vai fazer perguntas, vão responder e vão mostrar para a sala. Entenderam? Entenderam o jogo? A professora vai fazer a pergunta e os meninos vão escrever e vão mostrar à sala se está certo ou não. Se não tiver certo também, não tem problema nenhum. Nós só estamos para brincar, tá bem? Quantos anos o José fez para armazenar o trigo? Quantos anos? Nós vimos que havia uns anos da fome e outros anos da fartura, não é? Quantos anos
o José fez para armazenar o trigo? Tá certo. Palma para nossos amiguinhos. Palma. Os dois acertaram. Mais palmas, meninos. Muito bem. Estão mesmo preparados. Estão mesmo preparados. Quando José estava na prisão, interpretou quantos sonhos? Aqui já acertou. Aqui já acertou. São quantos? A sala, são quantos? Dois quê? São quantos? Dois sonhos. Responde, são quantos? Dois sonhos. José interpretou dois sonhos quando estava na prisão, não é? Então, palma para todos nós. E principalmente para os nossos amiguinhos. Mais palma, meninos. Muito bem. Estão a gostar, meninos? Estão a gostar? Vai a outra pergunta. Vai a outra pergunta. José tinha quantos filhos? Quantos filhos José fez? Nasceu na terra do seu sofrimento. Quantos filhos José nasceu na terra do seu sofrimento? Nós vimos no domingo passado que o José teve filhos. A sala vai ajudar? Quantos filhos? Quantos filhos? Quantos filhos? Palma para vocês. Palmas. Tão fraco, não estão a gostar? Palma para vocês. E quantas palmas vocês merecem? Quantas palmas vocês merecem? Quantas palmas? 10. Então vamos contar 10 palmas. Tá fraco, não estou a gostar. Vamos contar de novo, novamente, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vimos que José teve 2 filhos. E qual era o nome dos filhos de José? Como se chamavam os filhos de José? Vamos pedir ajuda nas nossas professoras? Não sabem, não é? Então vamos pedir ajuda nas nossas professoras. Professoras, por favor, nós aqui, a nossa cabeça já está quente. Queremos saber os nomes das nossas dos nossos, do José e, por favor mesmo, precisamos da vossa ajuda. Como se chamavam os filhos de José? Os 2 filhos de José chamavam-se Efraim e Manassés. Palma para a nossa professora, palmas! Está bem fraco assim? A professora vai ficar triste. Mais palmas! Palma para a nossa professora. Muito bem, meninos. Eu acho que vamos terminar por aqui. Podem sentar. E palma para os nossos amiguinhos. Muito bem, meninos. Muito bem. Gostaram da brincadeira? Quem gostou, levanta a mão. E palma para todos nós. Palma para Jesus Cristo. E as estrelinhas para Jesus Cristo. Muito bem. Domingo passado, nós vimos que o José interpretou sonhos do faraó, do rei faraó.
ele estava na prisão e o rei Faraó mandou chamar José, interpretou o sonho do rei Faraó. Ele interpretando o sonho e foi dando também conselhos, não é? O que o rei deveria fazer durante os 7 anos de fartura. O José deu conselho ao rei Faraó para poder, não é? Se preparar, aquele tempo da fartura, ele tinha que se preparar para o tempo da fome, dos 7 anos que viriam da fome. Então o rei Faraó gostou do conselho de José, não é? Isso é que nós vimos domingo passado. Vimos isso no domingo passado. O rei Faraó gostou do conselho de José e o rei perguntou aos seus funcionários: quem é capaz de fazer este trabalho? Qual é o conselho então que José deu ao rei Faraó? Qual foi o conselho? Todos nós ouvimos. Não estávamos no domingo passado? Domingo passado, quem estava? Qual é o conselho que o José deu ao rei Faraó? Meninos? Qual foi o conselho? De arranjar alguém, não é? Sábio, capaz, para poder armazenar o trigo durante o tempo da fartura. Esqueceram? Estou triste, esqueceram? Oh, não pode esquecer. Não pode esquecer isso. Então, José deu conselho ao rei Faraó para arranjar alguém, não é? Para armazenar o trigo enquanto eles estavam no tempo da fartura. Então, o rei Faraó não achou ninguém capaz nos seus funcionários para poder fazer este trabalho. Então, o rei Faraó dirigiu-se ao José e disse que tu mesmo é que vais fazer este trabalho. Porque eu, rei Faraó, não estou a ver ninguém capaz para fazer este trabalho. E assim, o José foi elegido como governador. O José foi escolhido para ser governador. Saiu da prisão para poder governar o Egito. Isso só tinha que ser mesmo a sabedoria de Deus em José. Tinha que ser o Espírito de Deus em José. E assim o José começou a viajar, não é? Nós vimos que o José começou a viajar em vários países, não é? Para poder armazenar o trigo. Vimos também que o rei Faraó deu outro nome ao José. Qual foi o nome que o rei deu ao José? Meninos, esqueceram? Qual foi o nome? Qual foi o nome? Asenate, né? Não é? É Asenate. Será que é mesmo Asenate? Asenate não é a mulher do José? Esqueceram? Ainda agora esqueceram. Não é Zafenate? Paneia, Zafenate Paneia. É Zafenate Paneia. Este foi o nome que o rei Faraó deu ao José. E também o rei Faraó deu-lhe uma mulher chamada Asenate. Ele casou-se e teve 2 filhos. José teve 2 filhos, que é o Manassés e o Efraim. E assim o José foi armazenando o trigo em todas as províncias, enquanto estavam no tempo da fartura. E o Egito produziu muito e muito trigo. O Egito produziu muito trigo mesmo, que aquilo era tanto como se fosse areia do mar. Quer dizer que era muito trigo. Era mesmo bastante trigo.
E quando os egípcios começaram a sentir a fome, foram ao rei Faraó reclamar ou pedir que nós temos fome. É assim que o rei Faraó mandou o seu povo irem ao José para fazer tudo o que José mandar ou pedir. O rei Faraó disse ao seu povo: façam tudo que o José, ou obedeçam tudo que o José mandar. E foram ao José. José, quando recebeu o povo a reclamar a fome, José mandou abrir todos os armazéns. Mandou abrir mesmo todos os armazéns. E o José começou a vender o trigo ao povo do Egito. Não só ao povo do Egito, também vendia para outro povo. José vendia também o trigo para o outro povo. Esqueceram, meninos? Esqueceram? Não, estou a ver que vocês esqueceram. Muitos não estão a responder. Esqueceram, meninos? Não esqueceram? Ainda se lembram da história? Se lembram mesmo? Muito bem. E daí, o José, não é? Começou a vender o trigo para todo o povo. E nossa história terminou aí. Terminamos com a história que é o Gênesis 41. Hoje vamos entrar na nova história, que é Gênesis 42, de 1 em diante. O nosso tema de hoje é o José, ou os irmãos do José vão até ao Egito. Os irmãos do José vão até ao Egito. Fazer o quê? Os irmãos de José vão ao Egito fazer o quê? Comprar o trigo, exatamente. Os irmãos de José vão ao Egito. Muito bem, vamos entrar agora no nosso tema de hoje. E o Jacó apercebeu-se que no Egito tinha mantimento. E o Jacó mandou os seus filhos, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí parados? Estão aí parados por quê? Eu ouvi dizer que no Egito tem mantimento, tem trigo. Vão até lá para poder fazer o quê? Comprar cereais. Senão vamos morrer à fome. E nós somos... E as estrelinhas para Jesus Cristo? As estrelinhas para Jesus Cristo? Muito bem. E assim, o Jacó disse aos seus filhos: vão até... Ouvi dizer que no Egito tem mantimento. Não fiquem aí parados. Vão até o Egito comprar o trigo para nós comermos, senão vamos morrer à fome. E os 10 irmãos de José, na parte do pai, foram até ao Egito comprar o mantimento. Indo ao Egito, o Jacó não deixou com que o Benjamim, o irmão de José, de pai e mãe, fosse com eles, com os 10 irmãos na parte do pai. O Jacó não deixou que o Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos. Por quê? Porque o Jacó temia que se o Benjamim for com eles, vai acontecer a mesma coisa que havia acontecido com José. O que havia acontecido com José? O que os irmãos de José fizeram ao Jacó, ao José? Venderam o seu irmão. Mas eles falaram ao seu pai que o José foi morto, não é? Mas José não foi morto. Eles venderam o seu irmão. Até ao preciso momento que o Jacó ainda não foi ao Egito, não sabe que o José está morto. Ou o José está vivo.
o Jacó sabe que o José está morto. Então, o Jacó não queria que isso acontecesse mais ao Benjamim. Então, o Jacó não queria que o Benjamim fosse com eles. Não queria que o Benjamim fosse com eles. E então, os filhos de Jacó foram para o Egito. Foram para o Egito com os outros povos de Canaã. Eles viviam em Canaã. O Jacó vivia em Canaã. Então, saíram de Canaã, foram para o Egito comprar cereais. Se juntaram um grupo de pessoas, não é? E foram para o Egito comprar os cereais. Quando eles chegaram no Egito, quem era o governador no Egito? É José. O José mesmo é que vendia o trigo a todas as pessoas. E nós somos... E palma para Jesus Cristo. Muito bem. Quem vendia o trigo? Quem vendia o trigo era o José. E não vendia só para o povo do Egito. Vendia para todo o povo do Egito. E assim, os irmãos de José, encontraram o José lá. O que eles fizeram? Inclinaram as suas cabeças diante de José e ajoelharam-se. Inclinaram as suas cabeças diante de José e ajoelharam-se diante de José. E José perguntou: o que vieram fazer? Eles responderam: viemos comprar trigo. Meninos, José já tinha reconhecido os seus irmãos. José já tinha reconhecido os seus irmãos, mas eles nem sequer reconheceram. Eles nem sequer reconheceram o José. E o José pensou no sonho que ele havia tido. O José pensou no sonho que ele havia tido. Qual era o sonho? Ele havia sonhado que os 11 molhos, não é, inclinaram diante do seu molho. O molho dele estava de pé, mas dos outros irmãos inclinaram diante dele. E ele também havia sonhado o quê? Que as 7 estrelas inclinaram diante dele, a lua e o sol, não é? Agora, o que eles estavam a fazer aí? Estavam a cumprir o sonho do José. Cumpriu-se. Estavam a cumprir o sonho do José. Meninos, o José foi perguntando: vocês são espias? E disse aos seus irmãos: vocês são espias. Vieram no nosso país para poder fazer a espionagem. Vocês vieram no nosso país para fazer a espionagem. Tudo isso porque José havia ali reconhecido os seus irmãos. Meninos, nossa história vai parar por aqui. Vamos terminar por aqui e vamos continuar no próximo. Vamos continuar no próximo. E virem cedo e disposto, tá bem? Temos nosso irmão do Estrela de Malaquias 4. Palma para nossa irmã. Palma para nossa irmã. Bom dia, amigos. Bom dia. Será que é mesmo um bom dia? Por que tão triste se é um bom dia? É um bom dia ou não é? É um bom dia sim, porque o Senhor nosso Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa. É um motivo de alegria, pois não? Muito bem. Por isso eu estou aqui para mais uma curiosidade. A curiosidade de hoje tem como tema Deus escrevendo aos homens.
Deus escrevendo aos homens. E nessa curiosidade eu vou dar 12 exemplos. E esses 12 exemplos encontram-se no Antigo Testamento. Estão prontos? Não, vocês não estão prontos. Estão prontos? Agora sim, estão prontos. Bom, o primeiro exemplo encontra-se no livro de Êxodo, quando Deus escreveu os 10 mandamentos. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Podem citar um dos mandamentos? Não, podem citar de uma forma aleatória. Não matarás, mas quem? Professora. Os nossos amigos não conhecem os 10 mandamentos. Pode falar? Esqueceram. Não, a Sara sabe. Não falar mal do teu próximo Muito bem. e não matar o teu próximo e não acusar o teu próximo de falsas testemunhas. Muito obrigada. Este mandamento: não levantarás falso testemunho ao teu próximo. E tem um mandamento que eu gosto muito. Eu gosto de todos, mas tem um que eu mais gosto. Sabem qual é? Honrarás o teu pai, a tua mãe, para que tu prolongue os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bom. Esse é o primeiro exemplo de Deus escrevendo os 10 mandamentos. E podemos encontrar os 10 mandamentos no livro de Êxodo 20. Não esqueçam. Êxodo 20. O outro exemplo está no Antigo Testamento também, como frisei, mas está no livro de Daniel. No livro de Daniel, temos a história de um rei chamado Belsazar. Este rei fez o que era contrário aos olhos do Senhor. E um certo dia esse rei realizou um banquete. Sabem o que é um banquete? Uma festa real. E nessa festa, misteriosa, escrevendo uma frase na parede do palácio. E o rei ficou com medo, ficou com muito, mas muito medo. Vocês não ficariam com medo se aparecesse uma mão aqui a escrever na parede? Ficariam. E o rei estava com muito medo, ficou trêmulo. Porém, ele não sabia o que aquela frase queria dizer, o que aquela frase dizia. Porque estava assim de uma forma misteriosa, numa língua misteriosa. Reuniu todos os sábios, reuniu todos os adivinhadores do seu palácio. Ninguém conseguiu interpretar aquela frase. Sabem quem conseguiu interpretar a frase? Quem? Não. Quem conseguiu interpretar aquela frase foi o profeta Daniel. E sabem o que estava escrito naquela parede? Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Eparsim. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Parece inglês, né? Mas não é inglês. E se os amigos querem saber o que isso propriamente significa, sabem se vão fazer o quê? Vão chegar em casa, vão pedir ao papá ou à mamã, o mano, qualquer mais velho que tiver em casa, para vos ajudar a ler a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5 a 28. Lá a Bíblia explica detalhadamente o significado de cada palavra da frase. Não vão esquecer, amigos. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Que, de uma forma geral, significa que os dias do rei já estavam contados. Seu ciclo estava no fim. Mas os amigos vão em casa ler. Vão me prometer isso? Vão mesmo? Muito bom. Quando chegarem em casa, peçam papá e mamãe para lerem detalhadamente o significado de cada palavra. E não esqueçam, hoje demos 12 exemplos de Deus escrevendo aos homens no Antigo Testamento. Qual foi o primeiro exemplo? O primeiro exemplo está no livro de Êxodo, que são os 10 mandamentos. Muito bom. Não esqueçam, livro de Êxodo 20. O segundo exemplo, livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5 a 28. Que Deus os abençoe. Palma para nossa irmã. Palma, palmas. Vamos ficar em pé. Vamos fazer oração para a recolha de oferta.
Vamos inclinar nossas cabeças. Obrigado, Pai Celestial, por nos proteger e por permitir com que esta reunião possa ser possível. Abençoa os nossos corações. Abençoa as mãos que vão meter no balde. E aqueles também que não vão meter sejam abençoados. Abençoa nossos pais. Aqueles que não estão a trabalhar, que Deus possa lhes dar trabalho. Obrigada por tudo. No nome de Jesus Cristo ressuscitado. A nossa amiga Samira está? Samira, para vir cantar. A Vitória, a Sara e a Fernanda. Que Deus abençoe a igreja. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Oh, quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, fazendo alegria para mim, para ti também. O anjo está passando por aqui. Oh, o anjo está passando por aqui. Oh, quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para mim, para ti também. E palma para nossas amiguinhas. Vamos nos pôr de pé para encerrarmos. Vamos inclinar nossas cabeças. Bondoso Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por este dia. Estiveste conosco do princípio até o fim, nos protegendo e nos guardando sob a tua palavra. Obrigada, querido Deus. Enquanto vamos sair, que os anjos estejam conosco. Abençoa a nossa igreja. Abençoa nosso pastor. Abençoa cada um de nós nesta sala. Tudo para a sua glória. No nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pedimos assim. Amém. Podem sentar e vamos sair com a ordem das nossas professoras. Oh, que saudosa lembranças tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando Jesus meu voltar, pois ele foi para os seus, e em breve vem me buscar. Sim, sim, eu